E aí, moçada, eu sou o professor Daniel Lopes, de Língua Portuguesa. E a aula de hoje vai ser sobre coesão referencial. Mas você sabe o que é coesão referencial? Vamos ver o que é. A coesão referencial é um mecanismo de coesão textual que colabora com a textualidade, através do uso de elementos coesivos. Ela conecta as diversas partes de um texto, sejam palavras, orações e períodos. Trata-se de um recurso coesivo que ocorre quando um termo ou expressão que já foi citado no texto é retomado por meio de outro termo que o substitui. Sua função é extremamente importante para a coerência textual, visto que permite que o leitor identifique os termos referidos no texto. Tá? Vamos pegar esse exemplo para que vocês possam entender melhor. O exemplo diz assim: Sara saiu essa manhã de casa. Ela foi trabalhar na loja e mais tarde foi ao curso de dança. Percebam que nesse exemplo a gente tem o ela destacado em negrito. Por que esse destaque? Vamos entender. De acordo com o exemplo, o termo ela retorna o sujeito Sara, evitando assim a repetição desnecessária. Em outras palavras, significa dizer assim, que ao invés de vocês colocarem o nome da Sara duas vezes, vocês podem substituir para ter uma coesão referencial um pronome, para não ficar Sara saiu essa manhã de casa, Sara foi trabalhar na loja. Então, para não repetir, não ter essa repetição, você acaba fazendo essa coesão referencial, substituindo o nome próprio por um pronome. A coesão referencial pode ocorrer de diversas maneiras, e os mecanismos mais utilizados são a anáfora, a catáfora, a elipse e a reiteração. Então, a gente vai tentar entender cada uma dessas de forma bem simples através de um exemplo e do conceito. A primeira é a anáfora. A anáfora retoma o referente por meio de um elemento coesivo, que pode ser artigos, advérbios, pronomes e numerais. Nesse caso, o referente textual já foi mencionado anteriormente no texto. Ah, professor, não entendi. Então vamos ao exemplo. O exemplo diz assim: de uma coisa tenho certeza. Essa narrativa mexerá com uma coisa delicada, a criação de uma pessoa inteira que na certa está tão viva quanto eu. Cuidai dela, porque meu poder é só mostrá-la para que vós a reconheçais na rua, andando de leve por causa da esvoaçada magreza. Esse é um trecho do livro A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Percebam nesse exemplo que a gente tem alguns elementos destacados, tá? Esse é o papel da anáfora, por meio de um elemento coesivo que ela vai substituir a repetição, colocando outras formas de identificação desse personagem principal, dessa pessoa que está sendo mencionada, tá? Então, os termos destacados, eles retomam um referente que já foi citado anteriormente no texto, ou seja, a pessoa inteira. Percebam que lá no exemplo em cima tem pessoa inteira, e aí a gente tem destaque o dela, o lá e o a, que fazem menção a essa mesma palavra, pessoa inteira, tá? Essa é a anáfora. Vamos para a catáfora. A catáfora, diferente da anáfora, antecipa o referente, ou seja, o referente textual surge após o elemento coesivo. Geralmente, ela é empregada por meio de pronomes demonstrativos indefinidos. Vamos para o exemplo. O exemplo diz assim: há três coisas que não podem ser escondidas por muito tempo: o sol, a lua e a verdade. Percebam que o três coisas, em destaque, já faz menção ao que vai ser dito depois, que é o sol, a lua e a verdade. Então a catáfora ela tem esse papel, não de fazer a antecipação do sujeito que faz parte, tá? Então, vamos explicar um pouquinho melhor para vocês. No exemplo, o correferente antecede o referente por meio da expressão três coisas. O que isso quer dizer? Quer dizer que o elemento da catáfora ele vai anteceder as pessoas principais nessa frase, que seriam o sol, a lua e a verdade, tá? Então a catáfora tem esse papel. O próximo é o elipse. O que é o elipse? O elipse é a omissão de um ou mais termos da frase, no entanto, que são facilmente identificáveis pelo leitor. Ela é bastante utilizada para evitar a repetição desnecessária. No exemplo diz assim: eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. Tá? Nesse exemplo, acima a gente tem a omissão do pronome eu, na terceira linha do poema. Eu não sou alegre, nem sou triste. Então,
Para que eu não precise repetir o eu, que está lá no começo da frase, eu suprimo, eu tiro ele. Então, quando eu faço isso, eu tenho uma elipse. Essa elipse vai ajudar na coesão desse seu texto. Agora nós temos a reiteração. O que é a reiteração? A reiteração corresponde à repetição de elementos referenciais no texto. Ela pode ocorrer por meio de repetição do mesmo item lexical, por termos sinônimos ou mesmo por nomes genéricos, coisa, gente, negócio, etc. Tá? No exemplo, a gente tem assim: cada um é responsável por todos. Cada um é o único responsável. Cada um é o único responsável por todos. Tá? Então, nesse exemplo, vocês podem perceber em destaque a repetição dele. Cada um, cada um, cada um. Diferentemente do anterior, esse vai ter essa repetição constante, tá? Ele não vai prejudicar a coesão do seu texto. Ele só vai dar destaque que nessa coesão tem essa repetição. E quando ela acontece, ela é chamada de reiteração, tá? Vamos agora fazer o exercitando. Percebam nesse texto alguns elementos. O título do texto é assim, ó: Peças sem diálogos, utiliza elementos circenses para abordar temas ambientais. Tá? A gente vai observar bem esse texto e abaixo dessa imagem que você pode observar, tem o textinho que vai explicar ele. Vamos fazer a leitura dele. Diz assim: o enredo conta a história da Branca, uma garota que nunca teve contato com cores de verdade e só se relaciona com as telas e janelas pelo computador. Ela encontra, então, o artista que apresenta a pequena um mundo vivo, cheio de cores e natureza. O espetáculo emprega elementos circenses, como mágica, mímica, palhaçaria e malabarismo. Já o cenário, com projeções criadas pelo coletivo, mostra os trabalhos do autor ao fundo. Com direção de Álvaro, a peça é encenada sem diálogos. Queremos que os pequenos se desconectem um pouco da tecnologia e olhem para o mundo que os cerca. Finaliza. Então, através desse texto, nós vamos fazer o nosso exercitando. Percebam que nós vamos ter no próximo uma caixinha onde vai ter algumas coisinhas que a gente vai ter que identificar nesse texto. Lá em cima diz o nome do autor, né? Que ele é um pintor e arquiteto austríaco. Ele, suas obras, elas... Aí tem o nome do artista. E aí a gente vai ter que encontrar algumas palavras que associam os referentes da primeira coluna com a tabela, ou seja, quais são as palavrinhas que fazem menção ao que está na tabela ao lado. Primeiro tópico diz assim: temas ambientais. Que palavrinhas nós temos nos textos que vão se remeter a temas ambientais? Nós temos natureza, ecologia, meio ambiente, o assunto, o que os cerca e mundo vivo, tá? No segundo, nós temos peças sem diálogos. Que palavras vão se associar a ela? Nós temos a montagem, o espetáculo e a peça. Abaixo nós temos outro pontinho, que é os elementos circenses. Que palavras podemos associar? São elas: mágica, mímica, palhaçaria, malabarismo. Então, todas essas palavrinhas fazem menção a elementos circenses. Abaixo nós temos as crianças. Que palavras vão fazer associação às crianças? São elas: os pequenos, os. Tá? Então, tudo isso vai fazer identificação às crianças. E por último, nós temos branca, que aí a gente pode associar as palavrinhas como ela, pequena e garota, tá certo? Uma coisa importante da aula de hoje que vocês precisam lembrar é o seguinte: a coesão referencial ela é um mecanismo de coesão textual, que colabora com a textualidade através do uso de elementos coesivos. Ela conecta as diversas partes de um texto, sejam palavras, orações e períodos. Isso é muito importante que vocês compreendam da aula de hoje sobre a coesão referencial, tá? São elementos coesivos que vão se ligar, sejam através de palavras, orações e períodos. Essa foi a aula de hoje. Para outras aulas é só acessar a plataforma Eduque e até a próxima.